Olá, mulherada linda! Hoje é o nosso último dia. Eu tô muito feliz por estar aqui com vocês, né? Finalizando este livro maravilhoso. Estávamos todas juntas nessas 8 semanas aí e nós estamos no dia 56, o nosso último dia. Que bênção! Você conseguiu! E hoje o tema é permanecer é o segredo. Ela vai citar um versículo que está lá em João 15,16. Eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E ela fala sobre constância, permanência em Deus. E algo que me chamou muita atenção que a pastora Vivi colocou ali no livro, que vai dizer assim, ó. Sua diligência com pouco vai definir se você está preparada para o muito. Quem você é quando ninguém está olhando? E a sua verdadeira essência? E falando, né, em essência, ela é natural e nunca forçada, genuína e não copiada. Deus fez você assim, não é verdade? E por que nós mulheres muitas vezes quer copiar os outros, não é verdade? Não. Deus está dizendo não. Você tem a sua essência, o teu cheirinho, ele ama o teu cheirinho. É você. Seja você. Não queira copiar os outros. E permanecer em Cristo é você ter a sua identidade firmada nele. E você permanecer, eu gostaria de citar aqui 3 pontos muito importantes para você levar para sua vida. Porque é constância é você. Primeira coisa, é orar. Você orar, falar com Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada, Senhor, pela vida, é você agradecer. E ali, né, orar o Pai Nosso que estás no céu, ele fala assim, você orar de manhã. Eu sempre trago isso pra mim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já prestou atenção nessa frasezinha ali? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso, eu falei, Senhor, a gente tem que começar de manhã já, agradecendo pelo pão na nossa mesa que a gente vai comer já cedo. É você orar agradecendo. E também a segunda coisa para vocês ficar gravada no coração de vocês é vocês se aprofundarem na palavra, se alimentar da palavra do Senhor. Porque se você for ler Salmos 1, no 1, 2 ao 3 ali vai dizer sobre medita na palavra dia e noite. Vamos ler Salmos 1. A Vivi também vai falar sobre isso ali na conclusão, mas eu gostaria de ler com vocês Salmos 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assentam na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobrevivem ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Comer, se alimentar da palavra dele, orar. Esse é o primeiro ponto, orar. Segundo, se alimentar. Terceiro, desvia-se do mal. Carrega Salmos 1 na veia. Se desvia do mal. Fique longe de coisas que te tirem da presença do Senhor. Se tem algo que você vê que, opa, peraí, senti algo aqui que parece que o meu espírito não, né, tá dizendo não. Então, se afasta. Não tô dizendo para você se afastar de pessoas, porque muitas vezes a gente vai curar pessoas. Mulheres curadas curam. Estou falando de quando é algo para você dizer não, você diz sim. É você ficar longe do pecado. Não, se afaste do pecado.
Se tem algo que tira você da santidade de Deus, se afaste, mulher. Olhe para Cristo. Escute a voz de Deus. Caminhe com Ele, assim como a gente falou sobre Noé ontem. Caminhe com Ele, para Ele te dar detalhes do seu dia. O que, Senhor, vai acontecer no meu dia, eu não sei. Mas eu entrego o meu dia nas tuas mãos, Senhor. Você começar o dia assim. É você ter permanência firmada. É você falar com Ele. Jesus ensinou, né? Quando Ele caminhou nessa terra, também ensinou pra gente coragem. A gente precisa ter coragem nessa terra. Porque se você for ver, tudo e todos estavam contra Jesus. Mas Jesus permaneceu firme. Ele teve coragem, se afastou do mal. Se afastou de tudo aquilo que tirava da presença do Senhor. É isso que Jesus nos ensinou nesse tempo. Então, quando ele ensinou isso naquele tempo, ele está dizendo assim, filho, siga os meus passos. É isso que você tem que fazer. Eu gostaria de ler ali a conclusão, antes da gente ler aquela oração que a Vivi deixa no livro. Ela vai citar ali o Salmos 1, né? E ela vai dizer assim que toda árvore precisa de cuidados diários. Não importa a espécie, qualquer uma precisa de certas quantidades, né, de água, luz solar, sombra e nutrientes do solo para crescer forte e saudável. Além disso, é muito provável que enfrente períodos de seca. Para aquelas que possuem raízes profundas, a chance de sobrevivência a esse tipo de estação é maior. Por isso, serão capazes de saciar a sua sede alcançando maiores profundidades no solo em busca de água. Da mesma forma, também precisamos de pequenos cuidados diários e constantes para atingirmos a maturidade emocional e espiritual, essências para aprofundamento das nossas raízes. Necessitamos ser regadas todos os dias pela palavra de Deus, absorver os nutrientes da sua presença sobrenatural e encontrar descanso na sombra das asas do Pai amoroso. Amoroso e fiel, né? Quando nós permitimos estar enraizadas no amor do Senhor, seremos como árvores descritas no primeiro capítulo do livro de Salmos, que frutifica no tempo certo e a sua folhagem permanece viva. De tempos em tempos você precisará revisar suas raízes e deixá-las à mostra, para que Jesus, o nosso bondoso jardineiro, cuide e pode certas áreas, emoções, comportamentos, mentalidades e até mesmo relacionamentos, a fim de que seu crescimento possa progredir em direção ao propósito divino e exalar a beleza daqueles que a criou nesta época em terra semente. Após essas 8 semanas, tire alguns minutos e analise sua própria vida. Como estão suas raízes? Estão saudáveis? Estão inseridas em um bom solo, sendo nutridas e regadas constantemente? Não se esqueça que para se desenvolver raízes fortes e profundas, precisamos de constância e perseverança em Deus. Mulher, oro para que você permaneça firmada na verdade do Pai, plantada à beira da sua presença, sendo nutrida, aperfeiçoada e podada dia após dia, a fim de florescer e gerar bons frutos, para que alimentarão a outros e glorificarão o nome de Jesus. Por fim, encorajo-a com as palavras do apóstolo Paulo, e que a esperança de Deus seja o seu combustível para enfrentar todas as estações da sua vida. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosas na fé, como foram ensinadas. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Isso está lá em 2 Colossenses 2:7. Mulheres corajosas. É isso que Deus quer neste tempo. Amém? Meninas, vamos fazer aquela oração? Ele vai dizer assim, ó: filha, hoje estou convidando você a ouvir a minha voz. Quando conseguir calar todos os outros ruídos,
você me conhecerá. Andará na frente quando me obedecer. Terá celeiros em tempo de escassez. Verá caminhos em meio ao mar das circunstâncias adversas e entrará em lugares de renúncias que irão liberar o meu favor sobre a sua vida. Você começa a reconhecer espigas como Ruth, mas terminará resgatada. É achada nos desertos das desistências como Moisés, mas atraio você novamente através das sarças que acendo. E escolhida por mim quando ninguém a escolheu. A semelhança de Abraão, é convidada a deixar a sua parentela e abraçar uma perspectiva nova a respeito de tudo. Como Josué, entre a terra das promessas, ele descobrirá que permanecer ali será um desafio maior do que você mesmo. Assim como Elias, vejo nuvens de água em dias de sequidão, e seja atraída para fora das cavernas do medo, através das brisas desconhecidas, mas irresistíveis. Como Neemias não suporte as ruínas do seu povo, e de poeira se transforma em engenharia. Da mesma maneira que Esther, entre em minha presença, e o meu cetro seja estendido a você. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Você precisará continuar andando ao meu lado para não se perder, e será lembrada a todo instante que não é sobre você, mas é sobre mim, assim diz o Senhor. Amém? Meninas, muito obrigada por este tempo juntas. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua vida, e permanecer é a palavra-chave. Por isso, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por essas 8 semanas juntas. Que o Senhor possa conduzi-la neste novo caminho. Um beijo, meninas. Até a próxima.